Estamos começando mais um podcast Fala Comigo. Primeiro eu gostaria de pedir desculpa aí para toda a nossa audiência. Tivemos um problema técnico aqui, né, doutor Gabriel? E a gente sabe que ao vivo é assim mesmo. Eu sou o Neto e esse é mais um podcast Fala Comigo. E hoje um podcast diferente. Nós vamos falar um pouco sobre vida saudável e para isso eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Gabriel, que é um especialista em nutrologia. Vou pedir para ele mesmo se apresentar. Por favor, doutor Gabriel, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Legal, Neto. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde, sobre terapias hormonais. Eu sou o Gabriel Campos, eu sou natural de Minas, de Paracatu, e já atuo aqui em Brasília há aproximadamente 10 anos. Sou pós-graduado em nutrologia, em prática ortomolecular, e também, recentemente, tenho pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, que é muito conhecido. É um nutrólogo que foi um dos pioneiros da medicina funcional, com abordagem integrativa no Brasil. E agora, recentemente, há 10 meses, inauguramos o Instituto Gabriel Campos, no Centro Clínico Sudoeste, que é onde é meu local de atendimento, onde que eu abordo ali os pacientes e onde a gente procura transmitir mais saúde, né, para as pessoas. Muito bem, doutor. Primeiro eu gostaria mais uma vez de te agradecer aí a sua atenção. Eu sei que você deve ter uma agenda muito cheia, né? Mas eu estou muito ansioso para saber aqui um monte de coisas. Legal. E eu queria começar perguntando para você a diferença, é uma dúvida que eu tenho, eu acredito que seja de muitas pessoas, a dúvida entre nutrólogo, endocrinologista e nutricionista. É praticamente a mesma coisa ou tem uma grande diferença? Existe uma grande diferença, né? O médico, ele pode ter uma pós-graduação, né, uma especialidade em nutrologia ou endocrinologia. Então, essas duas áreas são áreas médicas. O endócrino, ele vai atuar mais com as terapias hormonais, doenças relacionadas às glândulas endócrinas, né, que produzem hormônios. Já o médico que tem pós-graduação em nutrologia, ele vai trabalhar além das terapias hormonais, né, a parte da alimentação, o estilo de vida do paciente, né, o equilíbrio da sua saúde, dos seus nutrientes, das vitaminas, minerais, né, de como o paciente pode prevenir doenças, né, relacionadas tanto à parte hormonal quanto também à parte nutricional. E o nutricionista é um outro profissional, né, que trabalha muito a parte da alimentação, mas voltado para dietas, né, o profissional que tem a capacitação para prescrever uma dieta, né, de acordo com as necessidades que o paciente tem. Então, basicamente, essa a diferença. Então, né? ou seja, para esclarecer, essas três especialidades não têm realmente nenhuma relação e nada a ver com a outra, são coisas distintas. Eu brinco com os pacientes que a nutrologia é como se fosse a combinação do endócrino, né, com o nutricionista. Só que de uma maneira mais ampla, né? A gente consegue avaliar a saúde como um todo. E analisa um plano alimentar para o paciente, uma coisa mais a longo prazo, seria isso? Isso. A área da nutrologia, a gente vai conseguir detectar os alimentos que são mais compatíveis geneticamente com o paciente, por exames, pela sua tipagem sanguínea, por exemplo, e através disso a gente elaborar mudanças da sua alimentação, né, para que ele consiga praticar, né, um estilo de vida, uma alimentação saudável de acordo com o que o seu corpo precisa. Também relacionado às suas deficiências, se ele houver, né? Então, a gente direciona aqueles alimentos que vão realmente suprir aqueles nutrientes que ele está em déficit no momento, nos exames, né, que ele consta. Então, é muito voltado para isso. Ou seja, se tem alguém assistindo a gente aqui agora e está com um grau de obesidade alto, qual a especialidade que você recomenda ele procurar em primeira mão? Um nutrólogo ou um endocrinologista? Então, depende do que esse paciente está buscando, né? Se esse paciente... Colocar que está aí uns 20 quilos acima do peso, qual que você indicaria o tratamento específico para essa situação? Então, ele pode procurar os dois profissionais, eles estão capacitados para isso. Mas na minha área, né, a gente vai abordar o paciente de uma maneira integrativa. Por mais que ele queira, né, o objetivo dele seja tratar essa obesidade, emagrecimento, né, a gente precisa de avaliar o estilo de vida dele, como é que está a sua alimentação, se ele está conseguindo fazer atividade física, avaliar o sono desse paciente,
avaliar esses nutrientes que estão relacionados à sua saúde. Falar em sono, os médicos têm um negócio de tá sem dormir, taca a melatonina. Isso funciona mesmo para dormir, doutor? A melatonina é o nosso hormônio do sono. Né? Muitas vezes o paciente tem essa deficiência da melatonina, que vai Tem que repor. precisar repor, mas às vezes não é só isso, né, que faz a pessoa ter um sono restaurador. Eu, por exemplo, já tomei melatonina para dormir e para mim não funciona. Ao contrário do café, eu tomo café e durmo. Então, não é uma questão de organismo. Como é que você trata isso de um paciente para o outro? Você não tem bola de cristal. Então, erra algumas vezes? Não, a gente individualiza muito, né? Pelos exames a gente consegue avaliar e também existem hoje formas de você realmente conseguir individualizar as terapias para que você não padronize, né? A melatonina realmente não é bom para todo mundo, por exemplo. Né? Tem pacientes que vão ter dificuldade no início do sono, mas às vezes esse paciente ele não consegue manter esse sono também, então ele tem outros hormônios em alteração por trás. Que está em atividade. Eu, por exemplo, quando eu falei que não funciona, vamos usar... eu queria insistir nessa melatonina, que é uma curiosidade. Certo. Eu tomo a melatonina, eu fico sonolento, grog, mas não durmo. No seu caso, provavelmente você deve estar com cortisol alto, né? Um hormônio que, se tiver no período noturno alto, ele já atrapalha, ele compete com a melatonina, né? Ele não vai deixar você iniciar esse sono. Além disso, também você pode ter a deficiência da progesterona, que é um hormônio também importante para o homem, responsável pelo sono REM. Então, às vezes, você até fica grog, digamos que você... Acaba ficando prejudicando em vez de ajudar a saúde, né? Isso. Nesse caso. Então, tem que avaliar um todo, não adianta só o hormônio do sono, né? Às vezes você está ficando ansioso, né, à noite, seu cérebro não para, né, está ativo ainda, os neurotransmissores, né, estão em desequilíbrio, isso também é um componente que precisa ser avaliado. A comunicação cérebro-intestino, né, se seu intestino não estiver funcionando bem, isso também vai atrapalhar o seu sono, a sua cognição, o seu raciocínio, né, e às vezes também, se você tiver o hábito à noite, né, de fazer coisas que vão prejudicar o seu sono. Por exemplo, se estiver com a luz acesa, com o celular o tempo inteiro ao seu lado, né, se você tiver uma iluminação artificial, isso também não deixa você dormir, ter um sono restaurador. Então, é fundamental que você trabalhe, né, essa higiene do sono para que você consiga melhorar, não só com a melatonina. A alimentação tá envolvida em toda essa história. E eu te pergunto, como é que você define, doutor Gabriel, uma alimentação saudável? É só comer folha? Porque não tem quem aguenta comer folha, né? Ainda mais se não for bem temperado, salada, né? O principal é você descobrir quais são os alimentos geneticamente compatíveis com o seu corpo. Porque cada um é de um jeito, né? Isso vai também variar pelo tipo sanguíneo, né? Por exemplo, pacientes que têm tipo O, eles são pacientes mais carnívoros. Eles nem precisam consumir muitas folhas vegetais. É o sangue pré-histórico. Então, pessoas que têm... Todos, em geral, tipo O, acontece isso. São carnívoros. Isso. Às vezes tem, né, nesse período da sua vida, teve a sua hierarquia Independente genética. da idade, doutor Gabriel? Independente da idade, né? Aí isso também é importante o paciente saber, porque se ele está, né, fazendo uma dieta incompatível, inflamatória com o seu corpo, a vida inteira sem saber esses alimentos, né, ele vai não só ganhar peso, ele vai ter péssima energia, ele vai ter um intestino ruim, ele vai abrir portas para a doença no futuro. Então, o principal, na minha primeira consulta, eu sempre avalio essa questão alimentar, né? Fazer uma dieta geneticamente compatível com o seu DNA, com o seu corpo, com o seu tipo sanguíneo. E existem exames também de sangue que dá para a gente avaliar. Eu fiquei curioso com isso aí. Através do exame de sangue, você consegue dizer se eu vou engordar comendo massa, por exemplo. Possível? É possível. Existe As pessoas falam, come fruta e verdura. Quem tem diabetes não pode comer tanta fruta. Isso mesmo. E aí as pessoas às vezes ficam com essa dúvida, né? Nem sempre o paciente vai precisar ficar só consumindo folhas, vegetais, frutas, né? Ele precisa realmente entender aquilo que seu corpo consegue metabolizar e em quantidades corretas também, né? Muitas vezes o paciente também ele vai ser o paciente que vai se dar bem com o jejum intermitente, né? Que é uma prática muito saudável. Treinar de manhã de jejum, você recomenda?
Também é uma outra prática muito saudável. Mas né? com frequência, ou você acha que treinar de jejum, você deve treinar por um período determinado, depois você volta a se alimentar antes do treino? Como é que seria isso, doutor Gabriel? Você tem que testar no seu corpo, né? Se você conseguir fazer um treino em jejum, não ficar tendo fraqueza. Essa né? pergunta não é para mim não, tá? Sim, em geral, né? Para todos, né? Nem todo mundo. Não, eu estou vai se falando dar- para você porque eu estava conversando contigo aqui nos bastidores que eu treino de jejum, né? Sim, E aí, de repente, eu estou te fazendo essa pergunta e já estou fazendo uma consulta aqui. faz parte, é isso mesmo. Mas olha só, então, muito bem as suas explicações. Eu queria aproveitar e falar aqui, doutor Gabriel, do nosso patrocinador Master. Inclusive, essa produção está até na tela ali, ó, o portal da Agência Auto. Na hora que você for comprar, vender ou trocar de carro, não se esqueça de acessar o portal agenciautodf.com.br. Todas as lojas associadas possuem um selo de confiabilidade, o que te garante uma negociação mais segura. E comprar carro, você sabe, né? É um investimento alto, é uma realização de um sonho e as pessoas não podem se frustrar por aí. Então, um grande abraço aqui para todo o pessoal da Agência Auto que está aqui curtindo o podcast e é o nosso patrocinador Master. Na hora de comprar, vender ou trocar de carro, acessa lá, hein, galera? agenciautodf.com.br e compre seu carro com total garantia e segurança. Mas vamos lá, voltar ao assunto aqui de saúde que eu estou gostando muito. Tá à vontade aí, doutor Gabriel? Super. Tem água. Super à vontade. A produção Seu aqui estúdio botou uma nota aguinha 10. gelada, maravilha. Que bom que sinta-se em casa. Me diz uma coisa, como é que você... Eu preparei algumas perguntas aqui. Legal, vamos lá. E você pode ficar bem à vontade para responder. Como é que você avalia a alimentação de um paciente que chega no seu consultório a primeira vez? Nós iniciamos esse assunto aqui, mas como eu tinha preparado essa pergunta, como é que você vai saber qual tipo de alimento você vai indicar para cada paciente? Você não tem o hábito não conhece esse paciente ainda, é uma coisa nova. Como é que funciona isso para você? Não é uma coisa única para todo mundo, né? E eu estava falando sobre isso, né? A questão do alimento, você fazer exames para investigar suas incompatibilidades alimentares. Porque às vezes o paciente pode Todo ter... mundo você faz aquele teste de alergia, por exemplo? Não é só alergia, né, que você pode ter. Você pode ter alergia a um alimento, que é quando manifesta sintomas na pele. A intolerância, que é quando o seu corpo não produz enzimas para digerir. Um exemplo, a intolerância à lactose, que o seu corpo não consegue metabolizar o açúcar do leite. Isso é intolerância. E ainda existe uma terceira causa, que é a hipersensibilidade alimentar, que você não nota. Às vezes você está comendo um alimento, mas lá dentro do seu intestino ele é um alimento inflamatório. Ele faz o seu sistema imune reagir, produzindo anticorpos contra o alimento. E aí isso pode, inclusive, gerar doenças autoimunes, né? Fora a inflamação intestinal, ganho de peso. Então, precisamos descartar todas essas, né? Descobrir e que você exclua, né? O paciente exclua todos esses alimentos que são incompatíveis, né? Em todos os quesitos, alergia, intolerância e hipersensibilidade. Detectado todas essas, a gente exclua e assim a gente consiga personalizar uma alimentação mais geneticamente compatível. Tá? Assim Doutor, você é muito jovem, tão inteligente assim, deve estudar muito, né? Porque não é fácil. Eu fico pensando o seguinte, cada um tem uma necessidade específica, como você mesmo falou. Sim. Tem a pessoa que tem alergia a um produto, a um tipo de alimento, e não deve ser uma missão muito fácil identificar isso, né? Sim. Mas, enfim, uma coisa que eu ia te perguntar, os seus pacientes, quando chegam no consultório, eles não precisam procurar outra especialidade, porque você parece que entende de geral, inclusive de dietas. Se eu for lá no seu consultório, eu fico tranquilo, porque às vezes as pessoas não têm tempo, né? Inclusive aqui o nosso podcast tem uma grande audiência, que é a equipe que vende carros, os empresários. Queria mandar um abraço aqui para todos os associados da Agência Auto, todos os colaboradores que estão ligados aqui no podcast. Então, o vendedor de carro ele não tem tempo, realmente. Ainda mais agora no momento que está muito bom para a venda de seminovos, os caras não estão tendo tempo de esperar. A venda está acontecendo, é uma coisa muito randômica. Então, é confortável chegar lá no seu consultório e não ter que preocupar em sair para um nutricionista, etc. Você consegue atender essa necessidade do paciente como um todo, nessa questão de alimentação saudável e saúde? Sim, em geral a gente vai avaliar todo o sistema do paciente, né? A saúde integral.
E muitas vezes, a gente tratando, equilibrando esse corpo, você não vai desenvolver doenças no futuro. Então, às vezes, você pode... É igual um carro, né? Tem que cuidar do carro para ele não você ter uma vida saudável. Tem que dar manutenção. É isso mesmo. É a prevenção, né? Se cuidar agora para não ter que procurar um especialista, um cardiologista, vamos supor, no futuro. Quando você está com o corpo equilibrado, com sua alimentação, seus hormônios, seus nutrientes, tudo funcionando direitinho, né? Você vai cuidar da máquina para que ela dure. Porque eu, por exemplo, estou dando pau na máquina e não estou cuidando. Mas eu vou lá no seu consultório, viu, doutor? Vamos lá, vamos. Agora eu te pergunto, você consegue criar um vínculo de amizade com seus clientes, com seus pacientes? Porque eu te digo um exemplo, comerciante que vende carro, por exemplo. Vender carro usado é um negócio difícil. Então acaba que você não consegue agradar todo mundo. E tem cliente que é chato também de verdade. Assim como eu imagino que deve ter paciente chato. Você consegue criar um vínculo de amizade com seus pacientes? Eu tenho muita flexibilidade assim, para conversar com as pessoas. Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de não estar ali só pela medicina, né? Para a gente é muito importante a gente humanizar o atendimento e acolher essa pessoa, porque às vezes ela tem problemas pessoais por trás, né? Ela tem outras relações com outras pessoas que prejudicam a sua saúde. Então a gente tem que tentar, assim, de uma certa forma, não só pensar na medicina, na doença dela, né? E sim entender tudo que está por trás, o emocional, né? O estilo de vida que ela Até porque às vezes a pessoa não está nem doente, né? A doença é só uma coisa psicológica. Muitas vezes. E isso acaba afetando, porque o nosso sistema nervoso é uma coisa estranha, né, doutor? Qualquer problema que você tem de, às vezes, uma irritação já te traz algum transtorno aí que às vezes você pode até pensar que está doente. Mas me diz uma coisa, baseado nisso, que você falou que gosta de fazer relacionamento e amizade com seus pacientes. Sim. Quando eles viajam, o que você recomenda? Teu paciente comer nas férias? Ah, vou dar uma saída à noite ali. Não, doutor Gabriel, sexta-feira à noite é sagrado. É carne, filé com risoto, que é o que tem para comer em Brasília, né? Qualquer restaurante que você vai, eles vão te tacar risoto. Então, como é que você orienta os seus pacientes nesse sentido? Na bebida alcoólica? Me dá uma luz aí. Eu procuro sempre dizer que é necessário um equilíbrio. Não adianta você também querer sair, comer o que quiser, digamos, chutar o pau da barraca e aí achar que está tudo bem e no seu corpo não ter nenhum sintoma relacionado a isso. Desde que você tenha consciência de que você pode, né, se permitir em algumas situações, né, não seja algo frequente e sim esporádico, seu corpo vai tirar de letra. Um exemplo, se você consegue manter uma rotina de alimentação saudável, de exercício, né, de cuidado da saúde de segunda a sexta, poxa, sábado você quer sair com sua esposa, tomar um vinho, comer uma coisa diferente, tudo bem. No domingo, por exemplo, você já volta para o ritmo. Então você tem que se permitir em situações pontuais, né? Só um dia do lixo, 2 não. Nem existe essa questão de dia do lixo, né? Isso é mais um... Não, eu falo dia do lixo porque é o dia que você não está preocupado em comer, come qualquer coisa. Eu brinco em refeição do lixo. Né? É importante, assim, que você não pense que é uma festa, que você pode sair, comer o que você quiser sábado, domingo e achar que segunda-feira seu corpo vai estar do mesmo jeito. Não vai estar, ele vai demorar um novo tempo para se recuperar, né? E até quando chegar sexta-feira de novo, se você já pensar nisso de novo, então... Às vezes você não sai do lugar porque você não priorizou. Então, é muitas escolhas, né? O que você quer de objetivo de vida, o que você tem já de doenças que realmente precisa levar a sério ou não, né? Então, vai dependendo muito do que a pessoa quer para a sua vida. Eu quero ter um corpo legal, quero ter saúde, mas não quero, por exemplo, me limitar de sair no fim de semana. Ok, você vai se permitir e vai conseguir levar numa boa. Mas aí, se você quer isso e sai mais de um dia, sai 2 dias da sua rotina, e por aí você vai desanimando o seu corpo, então vira uma bola de neve. Hoje o equilíbrio é tudo, né? Também não é, né, assim, não é importante. É importante que você não bitole, né? Você fica, agora vou fazer uma dieta radical, eu vou largar tudo e vou ser fitness, vou ser saudável. E aí faz isso por uma semana, 15 dias e não dá conta, e depois chuta o pau todinho na barraca e volta para toda a sua vida ruim, inflamatória de novo. Então, eu brinco que
nem muito nem pouco. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. É um equilíbrio. Mas tem gente que chuta o pau da barraca, como você falou, fim de semana, e na segunda-feira está lá na academia sofrendo, né? E acha que vai recuperar tudo. Porque eu acho que 2 dias de estrago, uma semana é pouco para recuperar, né? Porque a gente sabe que, ainda mais quando você chega numa idade, passou dos 40, ou é mito isso, doutor Gabriel? Já fica mais difícil para você recuperar a questão de peso, emagrecimento e tal. Passou dos 40 é problema, nesse sentido. Sim, com certeza. Muito pela sua produção hormonal, né? O nosso pico máximo de produção hormonal é 30 anos. Então, depois dos 30, na verdade, você já vai começar... Falar em produção hormonal, eu quero falar daqui a pouco sobre isso. Diz que tem um tal de chip aí, vamos falar sobre esse assunto. Eu achei curioso. E aí, realmente, então, se os seus hormônios começam a baixar, você vai sentir, né, que a sua performance, a sua energia, a sua imunidade, né, a sua cognição já não é a mesma de quando você tinha 30 anos. Então, ela é, digamos, ladeira abaixo mesmo. Se você realmente quer envelhecer com saúde, tem que começar o quanto antes, né? Hoje é fundamental, a partir dos 20, 30 anos, você já ter uma noção de como que estão os seus exames, como que estão os seus nutrientes, seus hormônios, né? Porque aí você fazendo um tratamento preventivo, né, se cuidando antes de deixar o negócio afundar, você vai prolongar, né, mais ainda, vai ter um envelhecimento saudável, né, sem doenças no futuro. Essa é a meta, né? E não deixar o seu corpo, né, sem uma manutenção para, como se diz, a hora que der, até quando eu puder viver, está ótimo. Não, a gente pode viver muito, mas com saúde. Sim. Né? E hoje as pessoas estão cada vez mais envelhecendo com doenças, né? É a nossa guerra. E a pandemia também aumentou isso, né, doutor Gabriel? Porque as pessoas ficaram muito em casa e acostumou a comer demais. E também vem o problema psicológico dessa doença maldita aí que atingiu o nosso país. E eu imagino que deve ser complicado. Eu, por exemplo, na pandemia, tive que fazer um teste de esforço que consegui passar por ele, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue. Sim, com certeza. Mas vamos lá, voltando aqui falando da galera que faz um estrago no fim de semana e vai para a academia. Sim. O que você pensa sobre a questão de suplementação alimentar? São diversos tipos aí, inclusive até relacionei alguns aqui, queria ver com você sobre eles, se você pode me ajudar a explicar para o pessoal de casa aí que está assistindo a gente. Posso sim. Minha opinião é que a gente não deve se autossuplementar sem uma orientação de profissional. Isso está acontecendo muito, né? Porque hoje existem inúmeras marcas de suplementos. E lojas, né? Também, suplementos. E lojas. Toda academia tem 1 ou 2 próximas. E muitas vezes, às vezes você vai estar comprando um suplemento que não é necessário para o seu corpo, nas doses que realmente o seu corpo não precisa, e muitas vezes esse nutriente, esse suplemento, ele pode estar contaminado sem você saber, com conservantes, com corantes, né? E você está sobrecarregando o seu corpo com a suplementação, às vezes, desnecessária. E muitas vezes a via de absorção do seu corpo também não é legal. Às vezes seu estômago não está legal, seu fígado não está legal, seu intestino, e você está empurrando o suplemento para dentro sem ter uma absorção, né, suficiente. E aí está perdendo pela urina, pelas fezes, e aí acha que realmente a suplementação não funciona, mas não é isso. É a via que não foi correta, é a quantidade, é o suplemento que realmente às vezes seu corpo não estava precisando. Então tem que individualizar e personalizar, né? Tem alguns médicos que passam suplemento de farmacoteca. Estou dando um exemplo de farmacoteca. Falando em farmacoteca, mandar um abraço aqui para o meu amigo Rogério Tocassi, que conhece? Sim. Ele é uma grande figura, amigo meu. Um abraço, Tocassi, se você estiver assistindo a gente. Mas eu vou te falar a verdade, eu não sinto muita segurança em tomar essas cápsulas que prescreve ali. Será que o que está prescrito é o que está realmente dentro, entendeu? Não estou dizendo que a farmácia vai usar de má fé, ou a manipulação, nada disso. Mas será que essa combinação de substâncias realmente vai resolver o problema daquele paciente? Claro que baseado na relação de exames que vocês pedem antes de fazer esse receituário? Sim, se esse paciente se essa pessoa tiver um bom trato digestivo, às vezes ele vai absorver bem, mas muitas vezes, a maioria das vezes eu vejo que a pessoa está realmente com, né, um trato digestivo ruim, estômago ruim, fígado, intestino. Então,
mesmo se for de farmácias convencionais ou de manipulação, não vai absorver. Então, existem outras vias, como, por exemplo, a via venosa, a via injetável, que aí a pessoa absorve, né, tem uma biodisponibilidade dos nutrientes muito maior quando você faz, por exemplo, uma terapia injetável, ou endovenosa, ou intramuscular. Então, assim, o seu corpo consegue absorver, né, aproveitar todos os nutrientes, sem você ter que tomar aquele tanto de cápsula que, às vezes, na maioria das vezes, é desnecessário, né? Então, além disso, né, eu sempre oriento o paciente que precisamos cuidar desse intestino, né, desinflamar esse intestino, para que aí sim, lá na frente, ele consiga absorver um pouco. Mas a questão da qualidade, né, da suplementação, isso realmente conta, né? Ele precisa ter uma suplementação feita numa manipulação de qualidade, né, com realmente os mais caros são os melhores ou não tem nada a ver com isso? Não tem relação? Bem, eu acredito que sim. Porque a diferença é grande, hein, doutor? Acho que quem está ouvindo a gente aqui já passou por isso, de mandar numa determinada farmácia manipular e um remédio custa 500, na outra é 1.200. Coisa assim, o dobro de valor. Não sei se você já percebeu isso. Já percebi. E eu acho que... é natural você pensar, não, aquela de 500 vai colocar qualquer coisa ali, pó de guaraná dentro e tal, né? Então, dá uma preocupação. Hoje tem inúmeras, né, farmácias de manipulação aqui, não só em Brasília, como no Brasil. Virou uma febre, né, uma competição de mercado muito grande. Então, eu já peguei, sim, pacientes que usaram formulações que não estavam tendo resultado pela formulação mesmo, né, pela contaminação. Você pegou a fórmula e detectou que não tinha a quantidade prescrita, seria isso? Também, alterações de prescrição. Tem um laboratório que consegue identificar? Tem também, essa questão... Como é que você identificou desse paciente que não estava... Primeiro, pelos sintomas, porque o paciente estava tomando e estava se sentindo mal. Segundo, pelas alterações dos exames, né? Muitas vezes o paciente... o exame já é um laboratório, né? Já é um teste. Já não consegue ver que está subindo os níveis, que está melhorando, que ele está sentindo essa melhora, né? Então, a gente consegue ver por aí. E quando a gente pega a formulação, né, avalia, analisa... E você parou de recomendar essa farmácia, nesse caso aí, ou não? Assim, você recomenda a farmácia? Que é normal os médicos recomendarem, vai lá nessa daqui, que essa aqui eu recomendo. Sim, a gente tem, né, que indicar lugares que realmente a gente confia, né? Porque isso é fundamental para que o paciente tenha um resultado. Então, nem todas as formulações são de qualidade, né? Isso a gente vê muito na prática. E realmente a gente precisa que o paciente tenha um investimento maior ali para que realmente ele tenha resultado. Não adianta comprar suplementos que vão realmente não ter, né, nenhuma eficácia na sua saúde. Whey protein. Então, acho que todo mundo toma whey protein, né? O que você fala do whey protein? Para quem quer treinar, é bom, não é? Para tomar whey protein, precisa de ter também uma prescrição médica? Eu acho que sim. Eu não sou muito a favor da whey protein. Eu uso outras formas de suplementar proteína e aminoácidos, principalmente por causa da questão inflamatória que a whey tem. Na minha opinião, a maioria dos pacientes são intolerantes não só ao leite, como à caseína, né, que é a proteína do leite, e a maioria das whey são a caseína ou da albumina também. E por mais que o whey seja hidrolisado, concentrado, tri-whey, esse paciente ainda vai ter um grau de inflamação. Então, existem outras opções, né, como a proteína vegetal, como a proteína da carne. Existe também os aminoácidos isolados, né, o mix de aminoácidos que tem uma biodisponibilidade em estudos muito maior. Então, é muito mais eficaz você tomar um mix de aminoácidos do que qualquer tipo de proteína. E, na verdade, o principal é a alimentação, né? Se o paciente não consome proteína, né, de verdade, de alto valor biológico, ele não vai conseguir ter uma performance legal, ganhar massa muscular, e nem adianta ele pensar em um suplemento. Ele tem que, primeiro, a base e a alimentação tá funcionando certinho, né? Mas esse whey serve para aumentar a massa magra ou esse outro produto que você falou que substitui? Teoricamente, em estudo, sim, o whey ele aumenta sim a massa muscular, mas causa uma questão inflamatória no paciente pelo intestino, né? Já os aminoácidos, o mix de aminoácidos, ele também vai promover esse ganho de massa muscular, mas com uma biodisponibilidade, uma absorção intestinal
completa, praticamente 100%, né, comparado ao whey, que é em torno de 17% nos estudos, que é bem baixo. Então, às vezes, você tem um gasto muito grande com whey sem ter resultado, né? Então, muito melhor você fazer o uso de aminoácidos isolados, você vai ter uma absorção muito maior, um resultado. E qual que você recomenda para substituir o whey? Então, existem os aminoácidos, né? Existem empresas que Mas produzem. tem uma marca específica? Tem marcas que produzem e também tem como formular, né? Formulado pode ser melhor. Tanto faz, né? Existem as duas formas de não estou querendo que você passe nenhuma receita aqui, mas sim, veja bem, é porque como o whey é um produto pronto, que as pessoas por praticidade já vai ali e toma ele, eu estou perguntando se tem algum aminoácido, algum produto específico que substitua com os componentes que você citou anteriormente, que você possa encontrar numa loja de suplemento também. Sim, existem empresas já que produzem, né? Como a Central Nutrition, a Essential, a Vitafor, né? Que consegue entregar esse produto, né? São marcas que hoje estão no mercado há muito tempo, têm um controle de qualidade muito grande, sem contar que também dá para formular, né? Esses aminoácidos, né? Em farmácias de confiança que vão... Essas formas, elas vêm com validade ali, geralmente 30 dias, né? Não sei se você já percebeu. Eu tô insistindo nisso porque eu já tomei muito esses remédios manipulados, eu tenho dúvida. Ele vem lá, se você esquecer de tomar um dia, que é normal, a gente está correndo, não tem tempo, e você vai lá na embalagem, ele já venceu, porque ele vale pelo período do tratamento. Isso, ele vence realmente? O paciente precisa ficar preocupado com isso quando passar uma semana, 10 dias, da data de validade que está no rótulo desse remédio manipulado, doutor? O que você me fala sobre isso? Eu não recomendo que, se tiver vencido, que tome. Mas, em geral, as formulações... Porque um pó, ele é feito para vencer assim tão pouco tempo? Em geral, não é tão pouco tempo assim. Em média, as formulações... Não, um tratamento que dure aí, por exemplo, vamos colocar um exemplo próprio aqui, um tratamento 45 dias. Passou 50 dias, ele está vencido. Não é seguro tomar? Sim, não é seguro tomar. Tá. Eu separei alguns suplementos aqui que eu queria te perguntar, mas eu vou dar algum destaque para alguns e queria ver se você pode me ajudar a entender, e a nossa audiência também. O maltodextrina, o que você fala desse carboidrato aí? É um carboidrato de absorção, né? Na minha opinião, é muito ruim para a saúde. Muito ruim. Né? Tem um alto índice glicêmico, vai com certeza inflamar e aumentar os níveis de glicemia desse paciente. Né? E é um péssimo suplemento, na minha opinião. Existem outros carboidratos de absorção rápida que não tenham esse valor inflamatório que a maltodextrina tem. Um exemplo, a derribose, a palatinose, que o nosso corpo absorve muito maior, né? Absorção maior, sem aumentar os níveis de glicemia do seu corpo. A que você atribui isso, por exemplo? Tanto suplemento que faz mal à saúde e a Agência Nacional de Saúde, não sei se seria a agência reguladora disso daí, faz vista grossa, a indústria farmacêutica é mais potente do que a própria saúde do ser humano para não combater esse tipo de comércio. Eu vou dizer até ilegal, porque você fala que é uma coisa que faz mal para a saúde humana, para mim é um produto que está sendo vendido de forma ilegal. Não sei se o termo correto é esse. Estou usando aqui por conta própria. O que você me fala sobre esse assunto? Eu acho que falta informação chegar para as pessoas, né? Hoje o conhecimento ele tem que ser divulgado, né? E isso leva um tempo, né? Até isso chegar nas pessoas. E esses suplementos mais tradicionais, né, já estão há muitos anos na indústria farmacêutica. E brigar contra a indústria hoje, né, é muito difícil, né, porque tem quem consome. Infelizmente tem, e isso vai continuar no mercado. É igual a indústria dos remédios, isso vai continuar no mercado porque tem quem consome, tem quem prescreve. Né? Não que eu seja 100% contra, eu acho que realmente é possível você usar em situações, nas medicações, por exemplo, em situações especiais. Não como está sendo usado hoje, né? A rodo, né? A medicação, a polifarmácia. Vendido, o ideal, exatamente, a polifarmácia. O ideal é que se fosse vendido com receituário, né? Com certeza. Facilitaria e as pessoas teriam vidas mais saudáveis, né? Com certeza. E a glutamina, o que você fala da glutamina? Glutamina é um aminoácido, né? Fundamental, não só para a sua imunidade, porque ela aumenta lá no seu intestino a produção da IgA, que é uma célula produtora de energia que protege lá dentro a sua mucosa de vírus, bactérias, fungos.
Então, ela tem essa ação imunológica e ela ajuda também na recuperação celular, né, de um treino, na recuperação muscular. Então, eu sou super Melhora a circulação sanguínea também, ou não? De certa forma, sim, né? Ela ajuda a aumentar os níveis de GF1, que é um hormônio do crescimento, à noite. Então, por isso que é muito legal, muito interessante suplementar a glutamina e principalmente à noite, para a gente melhorar a produção do IGF-1, que vai, né, não só melhorar a recuperação muscular, melhora um pouco a circulação, melhora a produção de colágeno, melhora nossos níveis de energia. Então, ela é fundamental. O ômega 3 também é um produto que é muito vendido nas farmácias, você chega até logo na frente, né? Sim. Você vai comprar qualquer medicamento, você já vê os potes de ômega 3. Você recomenda tomar ômega 3 aleatório? Então, existem diversas também marcas que produzem, mas hoje o ômega de boa qualidade ele precisa ter o selo IFOS, que é um selo que garante que aquele ômega ali ele é livre de metais pesados, que é uma contaminação frequente no ômega. E como que o paciente, como que as pessoas conseguem entender isso? Só procurar esse selo. Se no rótulo do ômega tiver IFOS, IFOS, é um ômega de qualidade, que tem uma boa quantidade de ácidos graxos, o DHA e o EPA, que são os dois principais do ômega. E realmente hoje a maioria das pessoas estão consumindo poucas gorduras boas, né? E aí o ômega vem como uma gordura boa, fundamental para o seu cérebro, para o coração, para ajudar diminuir o seu risco cardíaco, melhorar níveis de triglicérides. Então hoje acho que a maioria dos meus pacientes eles saem com a receita de ômega por isso. Porque estão consumindo pouca quantidade de gorduras boas e só gorduras inflamatórias. Os Estados Unidos tem umas de qualidade, né? Eu sei que os Estados Unidos, loja de suplemento também no shopping é o que mais tem, né? É o que mais tem. Inclusive BCA, o pessoal compra muito lá, né? BCAA. BCAA. Você recomenda tomar esse BCA? Se essa pessoa for de alta performance, tá treinando, quer melhorar mais. Para quem está começando a treinar, não. Em geral, não. Uma senhorinha, por exemplo, não vou indicar de cara, né? Agora, uma pessoa que já treina, que já tem um perfil atlético, que quer melhorar a performance, ele pode potencializar uma suplementação do BCA, que vai agir na estimulação do mTOR, uma célula que vai promover ganho de massa muscular. Aí sim, essas situações a gente... Doutor, e já que a gente está falando agora de suplemento, vamos voltar um pouco para a alimentação. Qual que você acha que é a importância de uma dieta equilibrada para a saúde da pessoa? Muitas vezes a pessoa, vou começar a dieta hoje, amanhã já relaxa e vai deixando para lá. Né? O que você recomenda da importância da pessoa realmente seguir aquilo ali? Você passou a dieta, ele vai seguir, quer queira ou quer não, é sua obrigação. Eu na verdade, não levo o paciente a pensar assim, eu levo ele a entender que é um estilo de vida, sabe? Que é uma reeducação alimentar. São mudanças, são trocas que ele vai fazendo para que ele consiga aprender uma nova alimentação e pratique ela daqui para frente, para que lá na frente ele previna doenças. Hoje a maioria das doenças crônicas estão relacionadas à alimentação. Se a pessoa não se conscientizar disso, né, ela vai sim estar refém de obesidade, diabetes. Né, eu ia te perguntar agora quais doenças que podem ser tratadas através da dieta equilibrada, dessa disciplina. Olha, tirando as doenças infecciosas, né, como por exemplo o Covid, uma doença, né, relacionada a um vírus, uma bactéria, tirando essas doenças, todas as outras vão se beneficiar com uma alimentação saudável e equilibrada. Então, praticamente 80% a 90% das doenças... E a hipertensão? Principalmente, né, que está muito ligado à alimentação. Né? Então, não adianta o paciente pensar que ele só tomar remédio. Hipertensão e diabetes é um negócio que tem que controlar muito a alimentação. Né? Todo mundo que tem precisa controlar. E não ficar refém dos remédios. Né? Hoje as pessoas, estou com pressão alta, vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Não, você pode deixar de ser hipertenso se você trabalhar a sua mudança de vida, seus hábitos, sua alimentação. A enxaqueca, ela pode ser uma consequência também da alimentação, do dia? Às vezes a pessoa bate aquela enxaqueca à noite, não dorme, né? Fica aquela coisa estranha. Pode também ter reflexo da alimentação. Pode ser tratado através de uma dieta regular?
Assim, a maioria dos pacientes, tá, que tem enxaqueca, eles têm incompatibilidade com o glúten. Então, se você tem enxaqueca, a primeira dica que eu te dou é tire o glúten, alimentos com trigo da sua vida. Faça esse teste por 15 dias. Mas tirar glúten é um negócio difícil, porque tudo tem trigo, né? Praticamente. Quase tudo tem trigo. Então, se você fizer esse teste, tirei 15 dias, excluí 100%, minha dor de cabeça sumiu, pronto, você descobriu que ela era por causa do glúten. Isso é muito comum no meu dia a dia. E hoje quase todo mundo come trigo demais, come glúten demais. Então, estão com não só dor de cabeça, outros sintomas que não adianta você tomar um analgésico, você não está tratando a causa. Você tem que ir na causa. Então, tem que mudar aquilo que está descendo no seu corpo. Então, é um processo. Às vezes a pessoa ainda vai errar algumas vezes, mas é importante ela ir se conscientizando, né, mudando seus hábitos e adquirindo novos que vão trazer essa saúde de volta. E tirar o trigo, eu acho que é a minha primeira orientação em toda a consulta. Falo que hoje praticamente 100% da população é intolerante ao trigo. E existem diversos livros, estudos, né, que já provam isso. A aveia é um tipo de trigo? Não, a aveia pode ter contaminação com glúten, né? A questão do glúten em si, ela é uma proteína presente no trigo, né? E aí, assim, a aveia, se você comprar uma aveia tradicional, pode ser que ela venha com traços de glúten. Por isso que é interessante que você compre uma aveia, né, que tem o selo sem glúten, porque ela foi armazenada em um lugar isolado, né, que não tem ali contaminação com os grãos do trigo. E aí é que vai ser a garantia de que ela não vai te inflamar. E aqui no podcast, pô, doutor, o pessoal, produção, prepara um lanche ali depois do podcast, só tem trigo. Eles vão naquele biscoito mineiro ali, tem uns pão de queijo. Isso é o mais difícil. Que eu estou sentindo até o cheiro, acho que já estão organizando isso ali fora. Vamos passar correndo desse trigo, né? Eu acho que hoje tinha que ter feito outra coisa para você aqui, uma mesa de frutas. Isso mesmo. Mas olha só, para além da saúde física, como que a alimentação pode interferir na saúde mental da pessoa? É muito importante que a gente consuma gorduras. A gente tem essa gordurofobia, né? Achar que comer uma gordura da picanha. Isso, esse é um mito. O William da produção aqui, ó, o William, meu filho, ele não consegue comer a picanha sem gordura. Não, ele assa uma carne de primeira. Inclusive, vou te convidar para você comer uma hora, tá, doutor Gabriel? Legal. Ele é um churrasqueiro de mão cheia, mas ele não dispensa a gordura. Pois é, tem que consumir mesmo, sem medo. O importante é que você consuma gorduras boas, mas faça uma restrição de carboidratos. O que faz você ganhar peso, o que faz você engordar, que é aumentar o seu risco cardíaco. Ou seja, no churrasco come a gordura, mas não come o arroz. Isso. Come a gordura e o vinagrete. No máximo o vinagrete, para experimentar ali. Se puder, só a gordura da picanha. Tá, mas você falou da saúde mental da pessoa, para melhorar. Então tem que comer gordura. Porque o cérebro trabalha com gordura. 25% do cérebro é extremamente dependente do colesterol. Ou seja, se você não consome gorduras boas, né, o seu cérebro não vai trabalhar. Qual que é a gordura boa, exceto da picanha? Porque também tem que ver uma gordura numa picanha boa. Porque se for uma picanha ruim, né, William? Sim. Aí a gordura acho que já não passa a ser saudável. Qual outro tipo de gordura que você pode indicar para quem, por exemplo, não come carne, não gosta de churrasco? As gorduras vegetais são diversas. O abacate, as castanhas, o azeite, né, os ovos têm gorduras boas. Azeite pode comer sem moderação? Sem moderação. O azeite, se for um azeite extra virgem, prensado a frio, de vidro escuro, né, para ele não oxidar. Esse é o azeite. Eu não sabia. Tem que ter vidro escuro? Tem que ser de vidro escuro, porque o azeite, a gordura do azeite, ela pode oxidar. Assim como não se deve cozinhar com azeite, porque o azeite é uma gordura monossaturada. Colocou na fritura, ela já perde todo o efeito do azeite. Sim, na verdade se transforma... Vira um óleo normal. Vira um óleo inflamatório, né? Uma gordura realmente prejudicial para a saúde. Se você tem dúvida, vou fritar o ovo com manteiga, com azeite, o que eu faço? Vou colocar uma banha de porco. Isso. É o mais recomendável, banha de porco. Sua avó cozinhava com banha, porque isso que ela era mais saudável. Hoje é importante que a gente adquira esse hábito antigo, né? A banha é excelente para a saúde, não só a banha. Também pode usar o óleo de coco para cozinhar, a manteiga, né? O da banha é que fica aquele cheirinho de porco, né? Tem gente que não gosta de porco de jeito nenhum, né? Aí usa o óleo de coco como alternativa. Tem até o óleo de coco sem cheiro, né? Que você compra no mercado. Então o óleo de coco pode ser uma opção também para fritar o ovo ali, melhor do que um azeite, por exemplo.
Melhor do que um azeite. O azeite é só para salada, para você temperar ali uma salada ou alguma carne, alguma coisa que já esteja pronta. Doutor Gabriel, você me disse que abriu o consultório recentemente. Quanto tempo que você tem o seu consultório? Quanto tempo que você está com o seu consultório funcionando hoje? A gente inaugurou o Instituto Gabriel Campos há 10 meses. Né? Antes eu alugava um consultório, que não era meu, mas hoje, graças a Deus, a gente inaugurou lá. E do seu consultório, vamos colocar de 10 meses para cá, quais são as principais preocupações que os seus pacientes trazem na hora da consulta? Dá para você fazer um resumo? Sim, a maioria dos pacientes que já me acompanham, né, o meu trabalho hoje, eles entendem o objetivo que é buscar saúde e não só estética. A estética vem como consequência. Então, muitos pacientes, olha, eu quero avaliar minha saúde como um todo. Claro que tem alguns que já chegam com queixas específicas. Estou acima do peso, tenho uma pressão alta, um diabetes, tenho um hipotireoidismo, alteração na tireoide, ou as mulheres mesmo, que são mais comuns, têm a questão da deficiência hormonal, da menopausa, né, que já notou que a pele está ruim, o cabelo está caindo, né, não está tendo a mesma energia a mais, o humor da mulher já está ruim, está oscilando. Né, então, esses são os pacientes, assim, as queixas mais comuns, né, que eu vejo, mas quando a gente trata o corpo como um todo, né, ele vai melhorar em todos esses aspectos. Por isso que a gente consegue ajudar várias doenças, pacientes que têm diversos tipos de doenças, ou não, pacientes que querem apenas prevenção, melhorar, né, a sua saúde. E aquele que chega lá e fala, eu quero perder peso, ganhar massa muscular. Você olha assim e fala, opa, e agora? Qual que é o procedimento que você usa nesse sentido? O cara quer estética mesmo, não está muito preocupado com saúde, ele quer emagrecer e ganhar massa. E aí, o que você faz nesses casos? Então, eu desaconselho ele, se ele não buscar saúde, ele nunca vai ter estética. A estética sempre tem que vir como consequência. O meu foco não é tratar apenas estética, e sim saúde, reestabelecer a saúde. Claro que ele vai ter como consequência, se ele mudar a alimentação, se ele equilibrar os seus hormônios, se a gente desintoxicar o corpo dele de alimentos porcaria, se a gente repor os nutrientes que estão faltando, trabalhar o estilo de vida dele, ele vai conquistar essa questão da estética em questão de tempo, né? Porque tem que ter muito cuidado de fazer. Tem pessoas que querem fazer dieta por conta própria e ir para a academia e achar que vai fazer exercício e vai ter o resultado esperado. Sim. Isso é mito, né, doutor Gabriel? Pelo que você está falando. Não existe pílula mágica, né? Tudo é um estilo de vida, né? Tudo é trabalhar, conquistar essa saúde de novo. Falar em pílula mágica, liga o rádio de manhã. 7 horas da manhã. Vai ter um monte lá falando, olha, compra isso aqui, vai emagrecer, vai perder peso, aqui eu garanto e tal. Herbalife, tanta coisa. Isso aí é tudo propaganda enganosa, você acha? Eu acredito que sim. Se a pessoa entra no meu consultório procurando alguma coisa específica, eu quero um remédio para emagrecer, eu vou falar com ela que, olha, não sou o profissional ideal para você procurar. A gente pode te ajudar a conquistar, equilibrar a sua saúde e muitas vezes até sem remédio. Claro que às vezes vai ser necessário uma terapia medicamentosa para ajudar, é um coadjuvante para que ela conquiste também a melhora da saúde. Especialista em nutrologia tem que fazer psicologia obrigatoriamente ou não? Um pouco, porque a gente também aborda essa questão emocional. Sim, porque eu acho que tem pessoas que têm já uma relação emocional com a comida, né, doutor Gabriel? E como é que você lida com essa situação, com esses pacientes, que eu percebo que o que eu estou percebendo aqui, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, que o doutor Gabriel, inclusive, doutor, antes da gente finalizar esse podcast, eu queria que você deixasse seus contatos aí para as pessoas que estão assistindo, porque eu estou percebendo que você tem um carinho com seus pacientes. Isso é muito legal. Sim. É comum você chegar no médico e ele te atender em 20 minutos. Você me falou que a sua consulta dura mais de 1 hora, então eu realmente não desconheço o médico com esse procedimento. É admirável, te dou os parabéns, inclusive, para isso, porque não é questão de dinheiro, né? Não está ali para atender o paciente, quanto mais paciente, de repente você se preocupa com a questão da qualidade mais do que a quantidade. São poucas pessoas que pensam assim hoje. Porque, de qualquer forma, você está cuidando da saúde, mas é um comércio, né? Sim. É um negócio que você sobrevive disso daí, que você investiu para chegar onde você está. E aí você lidar com isso aí, com essa habilidade, é muito legal. Mas me responde essa pergunta, como é que você lida com essas pessoas que têm um emocional com a comida?
Então, primeiro eu tento fazer ela enxergar que realmente ela precisa fazer trocas. Esse é o melhor método que eu utilizo. As trocas, ela vai compensar o cérebro. Porque muitas vezes você está com o cérebro inflamado mesmo pela alimentação. É um sentimento ruim, né? Essas pessoas que têm essa paixão por comida, né? Sim, é um sentimento péssimo. E é difícil, a gente sabe como que é, né? Às vezes ela também vai precisar de um psicólogo junto, né? Para um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, mas muitas vezes eu já consigo mudar essa pessoa, mudar a visão dela só com as trocas, né? E quando ela passa a consumir mais gorduras boas, o cérebro dela vai funcionando melhor. E aí ela vai perdendo também essa vontade de comer toda hora, de comer alimentos porcaria, comer açúcar, né? Comer alimentos Isso pode ser ruins. tratado como um transtorno alimentar? Também é considerado, É. com certeza. E eu tenho uma pergunta aqui que eu coloquei, na verdade essa pergunta é de um amigo meu, ele pediu para perguntar para você. Ó. Qual a sua abordagem com pacientes que têm quadro de transtorno alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar? Eles têm, esses pacientes eles têm um desequilíbrio do Adalto, um abraço para ele, tá? A pergunta é dele aqui. Legal. Esses pacientes têm um desequilíbrio do sistema neuroendócrino, né? Tanto da parte neurológica, dos neurotransmissores, quanto também do sistema hormonal desse paciente. Então, a gente tem que equilibrar ele, né? Muitas vezes repondo, né, nutrientes que vão melhorar os neurotransmissores, ou repondo os hormônios que estão faltando ali, para que a gente consiga tratar e reverter, né? Então, existe tratamento sim. A questão da anorexia e da bulimia. E muitas vezes os problemas com a alimentação podem causar essa desregulação hormonal. Né? A gente sabe disso. Nesse sentido, qual é a vantagem de trabalhar com implantes absorvíveis, que é um produto que eu acredito que você já está trabalhando com isso, né, doutor Gabriel? Sim, a terapia hormonal ela evoluiu muito, né? Na verdade, os implantes hormonais ele é só um dos métodos usados, mas não é nada novo, existe desde a década de 70, porque agora que no Brasil se tornou, né, assim, está se falando mais de implantes, está se usando mais, está tendo mais estudos, porque é uma terapia que veio para ficar. É uma cirurgia? Né? É uma microcirurgia onde a gente coloca uma preparação sólida, né, estéril. É feita no próprio consultório? No próprio consultório. Né, os implantes são colocados na região subcutânea, no glúteo, debaixo da pele. E ali eles vão ficar alojados e liberando pequenas quantidades do hormônio por um período entre 4 e 6 meses. Isso vai ser de acordo com cada paciente, com o metabolismo hormonal de cada paciente. Mas é uma terapia muito eficaz, que tem muitos estudos sendo comprovando, né, essa eficácia dela. E hoje está sendo muito utilizada justamente pela fidelização do paciente. Porque uma vez que você inicia a terapia hormonal, você tem que manter. E o melhor método para você manter é os implantes, porque depois que você implantar os hormônios, eles vão estar agindo no seu corpo 24 horas, onde você for, não tem risco de esquecer. E tem um implante para cada tipo de doença, cada tipo de sintoma? Existem vários hormônios que o nosso corpo produz, que podem estar em deficiência, e aí a gente detectando isso pelos exames, a gente tem como personalizar aqueles implantes hormonais que o paciente vai precisar. Então ele não é pronto, não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. As doses são Os implantes são praticados são confeccionados no próprio consultório? Não. São empresas, né, de formulação, de manipulação específica em implantes hormonais absorvíveis, né, que tem no Brasil. A gente tem esses produtos. E aí, de acordo com o que o paciente precisa, eu consigo individualizar as doses e personalizar para repor exatamente aquilo que ele precisa. Quais são as principais reposições que fazem através do chip, as mais comuns, doutor? Vou aproveitar aqui e te corrigir, porque eu sempre corrijo isso. Não existe chip hormonal. Isso é uma chip, coisa... eu falei chip, na verdade, é o implante. É porque quando você fala que vai colocar alguma coisa na pele, qualquer que seja, já é chip, mas obrigado pela correção. É importante isso, porque... Implante hormonal. Você está chipando os pacientes, tudo. Não tem nada de chip, de chipando. Né? Como é que é? É uma cápsula? E ele dura quanto tempo? Eu ia te perguntar isso. É uma preparação sólida, estéril, como se fosse um comprimido. Como se fosse um gel, um silicone, alguma coisa assim do tipo? Não, existem os implantes que têm a cápsula de silicone, que é os inabsorvíveis. É um outro método que eu não trabalho. Mas depois você tem que remover ele. Esse não fica
esse não tem como o seu corpo absorver, né? 100%. Ele fica a cápsula, então depois de um ano... Esse é absorvível, totalmente, que você usa. Os que eu trabalho são absorvíveis. E dura quanto tempo? Essa média de 4 a 6 meses. Tem pacientes que metabolizam hormônio muito rápido. Seu corpo está em deficiência, em grande demasia, né? Precisando de muito. Você só consegue identificar através do exame que ele já foi embora? Através do exame. Tem pacientes que ter um metabolismo hormonal mais lento, né? Uma necessidade menor, então eles conseguem, às vezes, chegar a 6 meses em média de duração. Isso varia, não tem como a gente dizer assim, só depois que fizer a primeira vez, da segunda em diante, a gente tem uma noção. Mas quais são os principais hormônios, doutor Gabriel, que você usa para repor? Através do, já ia falar chip do implante. Para o homem, a testosterona, fundamental, né? Que o homem, a maioria dos homens depois dos 40, 50 anos já estão em hipogonadismo, né? Em deficiência de testosterona. Isso não só pela idade, mas pelo estilo de vida, né? Que é muito ruim. E aí a testosterona é um dos principais que a gente repõe no homem. Na mulher, a gente tem o estradiol, né? O estriol também, a progesterona e também a testosterona, que são os hormônios da menopausa, né? Mais comuns da mulher ter deficiência. Existem outros hormônios também, em forma de implante, né? E existem também substâncias que não são hormônios, né? Que são os implantes não hormonais, como, por exemplo, o NADH, que é uma substância endógena produzida pelo nosso corpo, né? Ele é uma forma ativa da vitamina B3 que tem dentro das nossas células, que todos nós precisamos, né, de ter níveis bons de NADH para ter energia celular, para ter o vigor, para ter disposição, para ter imunidade, para ter uma boa performance também. Então, o NADH também ele é um implante, só que não é hormônio, né, não é hormonal, mas também pode ser utilizado como exemplo, né, das reposições através dos implantes. E doutor Gabriel, você acha que essa revolução de implantes veio para ficar? Eu acredito que sim, porque hoje está aumentando muito o número de profissionais que estão trabalhando com implantes e a questão dos estudos científicos, né, que estão também cada vez sendo mais publicados, né, e demonstrando essa eficácia do tratamento. Os pacientes chegam procurando, né? Os pacientes chegam procurando o implante ou você recomenda no decorrer da consulta? Alguns pacientes já conhecem, né, os tratamentos com implantes, né, às vezes já viram informações, já leram algo a respeito, então já chegam às vezes perguntando, mas tem pacientes que ainda não conhecem, né, e a gente mostra, né, dentre as opções de reposição, né, para que o paciente escolha aquela que ele vai conseguir, né, fazer e ter uma fidelização e ter um resultado, né, uma melhora daquela deficiência que ele está tendo. Então, só para esclarecer aqui, o chip é recomendável para homem e para mulher. Os correto? Implantes. Os implantes, desculpa. Estou falando de chip, estou com isso na cabeça. Os implantes mas até acabar o podcast eu já mudei meu pensamento. Isso mesmo. E tem algum implante para quem tem diabetes, doutor? Sim, existe Gabriel. Um outro implante não hormonal, que é a metformina. É um fitoterápico, né? Ele é um implante de um fitoterápico que tem ações para controlar os níveis de glicemia, os níveis da insulina, né? Ajuda também no processo de emagrecimento, claro, alinhado a todo o tratamento, o estilo de vida do paciente, mas existe sim. Quando que esse implante hormonal ele é recomendado para quem tem diabetes? Tipo 1, tipo 2, quando a glicose é muito alterada ou razoável? Passou um pouquinho do normal, já pode fazer esse implante? Depende, né? Às vezes não é só isso que vai resolver, e às vezes também ele precisa muito mais da terapia hormonal, dos implantes hormonais em si, do que esse porque implante tem paciente isolado quando chega da no metformina. ponto. Sim, porque tem paciente quando chega, desculpe te cortar, mas tem paciente quando chega num ponto que mesmo emagrecendo, o pâncreas não consegue mais produzir insulina. Então seria o caso do implante. Você recomendava ou a pessoa pode continuar mantendo os remédios mesmo tradicionais? Essa própria metformina existe ela oral, né? Mas também existe em forma de implante. A diferença é na questão da liberação pequena diária do implante, né? E em pequenas quantidades que vão conseguir manter uma estabilidade, né? Um nível de liberação contínuo para ajudar a controlar. Mas muitas vezes esse paciente ele já é um paciente diabetes insulino dependente, por exemplo, ele já não produz nada de insulina, aí realmente não vai ser indicado, não vai resolver o problema dele, né? A gente tem que continuar com a insulina, por exemplo, e manter também uma alimentação equilibrada para ele,
né, o restante do tratamento hormonal, equilibrar a saúde dele como um todo. Aí sim a gente vai ter um controle muito bom da diabetes e ele vai conseguir prolongar aí sua vida com saúde, né? Mas claro, com esse controle importante. Sim. E o que tem mais de novidade na sua área, doutor? Existem diversas terapias, né, que hoje a nutrologia, né, a que chamamos de prática integrativa, né, saúde integrativa, ela tem disponibilizado. Terapias injetáveis, né, algo que é basicamente também novo, né, que está sendo muito utilizado, que são as reposições injetáveis intravenosa ou intramuscular, né, como por exemplo, às vezes o paciente tem uma deficiência de ferro gritante, o nível de ferritina dele está menos de 10. Aí sim ele pode, né, receber essa indicação de repor o ferro via venosa, porque aí ele vai conseguir absorver mais e ter um resultado, né, uma melhora da saúde mais rápida. E é prolongado o tempo de ação? Na verdade, a absorção vai ser maior e com isso melhora, né, os níveis mais rápido e ele sente também uma melhora mais rápida dessa reposição. Mas acho que eu perguntei errado. Qual que é o tempo de efeito dessa aplicação? Imediato, depois que você repousa. Sim, mas aí a duração desse efeito, ele não isso vai variar, né? Se o paciente, vamos supor, essa questão do ferro que a gente estava falando, né? Se ele é um paciente que não come alimentos com ferro, como carne, folhas verdes... Feijão tem ferro? Tem, mas não é um alimento também muito saudável. E aí, principalmente a carne, as folhas verdes, se ele não consome aquilo ali, daqui a pouco o ferro dele está abaixo de novo. E aí pode ser que precise daqui a um tempo de novo. Sabia que o feijão é saudável. Tem gente que come feijão, mas não come arroz, né? Todos os dois são uma combinação... Combinação desastrosa. Desastrosa para a saúde. Você está com quantos anos, doutor Gabriel? 33. E como é que você se vê daqui a 5 anos? Mas se brincar mais novo que eu estou agora, se Deus quiser, continuando me cuidando, igual eu já adquiri esses hábitos saudáveis. Hoje, para mim é natural seguir uma vida saudável, já acostumei, né, onde eu vou, na minha família, nos lugares, as pessoas já acostumaram com o meu jeito. Né? Eu não como, muito raro eu consumir um alimento que é, por exemplo, com glúten, com açúcar, um alimento inflamatório. Então, você não come doce? Muito raro hoje. Mas você tem glicose alterada, tudo normal? Tudo normal. Eu me cuido, né? Porque essa medicina... Nossa, eu não aguento, rapaz, não almoçar e não comer um doce. Nós vamos cuidar de você depois. Para que um chocolatezinho com café não pode deixar de passar. Olha aí. Às vezes está faltando equilibrar o cortisol, né? Que é um hormônio que a maioria das pessoas... dá essa ânsia de comer doce, que dá essa... É isso. O cortisol dá essa saciedade do doce, seria isso? Ele ajuda nesse processo, porque é um hormônio que geralmente ele abaixa depois do almoço, quando você come muito, e aí, infelizmente essa alimentação baixa ele, e a falta do cortisol não só te dá vontade de comer doce, mas também te deixa com mais preguicinha, um soninho, às vezes tem que dar uma cochilada depois do almoço. Nossa, isso aí é E aí comum. Essa baixa do cortisol reflete nisso. Mas às vezes também está com deficiência, por exemplo, de vitaminas, que diminui a vontade de comer doce, né? Está com a resistência insulínica, que é essa produção excessiva da insulina pelo consumo de carboidrato e açúcar. Isso também faz o seu corpo ficar num ciclo vicioso. Então, tem que equilibrar esses fatores para conseguir diminuir e, às vezes, até cessar a vontade de doce. Isso é possível tratar. Estamos chegando na final aqui desse bate-papo. Eu queria aproveitar e agradecer aqui toda a equipe técnica aqui da Grão Produções, que está aqui fazendo a cobertura do podcast, organizando tudo. Agradecer também, mandar um abraço para sua esposa. Como que é o nome da sua esposa, Gabriel? Doutor Gabriel? Fabiana. Fabiana, que está aqui presente. Muito obrigado pela presença, viu, Fabiana? Aqui é a casa de vocês, sejam sempre bem-vindos. E para finalizar o nosso bate-papo, doutor Gabriel, eu queria que você diria aí para quem está acompanhando a gente agora ao vivo e que vai assistir depois, estaremos em todas as plataformas digitais e não está se preocupando com a saúde. Qual o conselho que você daria? Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas agora diretamente para esse cara, essa pessoa que não está preocupado. Eu diria que você precisa, primeiro, ter a vontade de querer mudar. Se você quer mudar a sua vida, existe um caminho. Existem diversos tratamentos hoje que a gente pode restabelecer essa saúde e é importante que você, primeiro passo é organizar para procurar um profissional que te ajude, né? Existem exames que você consegue avaliar a sua saúde como um todo e é possível, né,
você aos poucos ir mudando o seu estilo de vida, com tudo isso que a gente conversou, né? Principalmente a alimentação, porque a maioria das doenças são silenciosas. De repente a pessoa infarta. O que aconteceu? Igual a diabetes, ela não avisa, né? avisa. Tô aqui, tô chegando. Então a gente precisa, independente se estiver tendo sintomas ou não, já investigar e avaliar a nossa saúde de forma preventiva, né? E com um profissional. E de repente é importante que o paciente consiga mudar o seu estilo de vida, não só acompanhando profissionais dessa área, mas exemplos do seu dia a dia, de pessoas que já praticam, né, uma vida saudável. Hoje eu uso as minhas redes sociais justamente para isso, para poder mostrar o estilo de vida que é importante a pessoa ir praticando, né, quais são os hábitos que ela precisa adquirir. Isso é um processo, não é da noite para o dia, né? Cada dia você faz uma mudança. Hoje eu vou conseguir dormir um pouco mais cedo para melhorar meu sono. Amanhã eu vou conseguir tirar um pouquinho de açúcar para ir diminuindo o meu peso. Depois de amanhã eu vou fazer uma caminhadinha para melhorar um pouco a minha saúde. Então, aos pouquinhos você vai conquistando. Você falou uma coisa importante com as pessoas que você anda no dia a dia. Isso é importante, né? Suas amizades, né? O cara que só te chama para tomar cerveja, comer churrasquinho, tá fora desse ciclo de amizade de quem quer levar uma vida saudável, não é verdade, doutor Gabriel? Ou você traz ele para essa vida saudável, ou tem que se aproximar mais de pessoas que levam essa vida saudável, como você está dizendo aí, não é isso? Isso influencia muito. Sim, é o velho ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Sim. Se você quer ser uma pessoa saudável, você vai ter que procurar andar com pessoas saudáveis. E vai ter que abdicar de velhas amizades, que às vezes mais te adoecem do que contribuem para você ter saúde, né? Então, às vezes é aquele falso amigo, né? Que só te chama para beber, né? Aquele cara que quer te ver bem, que está contigo na academia. E tem uns que chamam para beber e chamam você para pagar a conta também, né? Também. E aí você tem que fazer escolhas. Né? Quando era solteiro tinha uns amigos que heróis, era difícil. Só quer beber, né? Mas, doutor, então aproveita aí, você falou que faz um trabalho na sua rede social para divulgar essa questão de saúde, inclusive eu quero seguir. Aproveita aí e fala suas redes sociais para quem quiser seguir. Segue lá o doutor Gabriel, hein? Eu vou começar a seguir agora. Qual que é as suas redes sociais, doutor Gabriel? Fala pra gente aí. Produção, tem como colocar isso na tela? Tem, então eu queria que você colocasse aí, vai falar. Por favor, doutor, pode ficar à vontade. Pelo meu Instagram vocês conseguem acessar também o site, o YouTube, né, o WhatsApp do meu instituto. Então, o @Dr. Gabriel Campos é o principal, né? Que é onde você consegue, por o link da bio, você consegue acessar todas as outras informações. Lá também tem muito conteúdo sobre saúde, alimentação, terapias hormonais e por aí vai. E temos agora recentemente também o Instagram do Instituto, que é @Instituto Gabriel Campos, onde lá também não só conteúdos a meu respeito, mas como dos outros profissionais que já está na tela aqui, ó. Quem quiser seguir, já deixa salvo isso aí, tá, William? Pode continuar, doutor. Assim como eu, tenho outros profissionais que estão também trabalhando no Instituto, né? Temos cardiologistas, né? Temos também nutricionistas e futuramente outros colegas que estão... Os nutricionistas estão dentro do seu instituto? Também. Então, outros profissionais que também vieram para agregar, né? Para poder somar, né? Nessa visão de tratar o paciente como um todo. E né? tem nutricionista esportivo lá também, ou não existe isso? Sim, é uma especialidade, né? Temos a Graziele, que é uma nutricionista esportiva, e a Tarsila, que é uma nutricionista mais funcional, integrativa. São duas abordagens um pouco diferentes que vai depender do que o paciente está buscando. Legal, e quem quiser me seguir também lá no Instagram, pode para acompanhar os podcasts, pode seguir aí. Qual que é o Instagram, produção? J. Rodrigues Neto Oficial, é isso? J. Rodrigues Neto Oficial. Pode seguir a gente lá, que tem várias novidades dos podcasts que passaram e dos próximos. E também tem o Instagram do podcast Fala Comigo. @Fala Comigo, @podcast Fala Comigo, é isso? Exatamente, @podcast Fala Comigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Podcast Fala Comigo. Ative o sininho de notificação para você receber. Ative o sininho para você receber todas as notificações dos próximos podcasts. E é isso aí, gente. Eu quero deixar agora, doutor, as palavras finais aí com você, para você fazer as considerações finais. E tá contigo aí a câmera.
Legal, muito obrigado, né, pela essa oportunidade de estar aqui agregando um pouco de conhecimento, de informações para as pessoas, né? Espero que de alguma forma eu tenha somado algo que possa, alguma dica que possa ter te tocado aí para que você consiga mudar a sua rotina, mudar a sua saúde. E hoje é importante demais que a gente tenha, né, esse cuidado preventivo, né, que é o que eu mais prezo com os pacientes. Não esperar as doenças chegarem. Então vamos nos cuidar hoje, vamos cuidar da alimentação, do estilo de vida, que é essa base. Só por aí você já consegue mudar muito a saúde. E esse é o meu papel, assim, de tentar levar essas informações para ajudar mesmo as pessoas. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Você está de parabéns, esse podcast aqui é maravilhoso, seu estúdio, tudo aquilo que você trouxe aqui hoje para a gente. Só agradecer de coração e espero poder voltar mais vezes também para conversarmos mais. Com certeza, eu vou lá consultar, depois a gente volta aqui para a gente falar o quanto eu estou desastrado, tá, doutor? Não, vai estar não. É isso aí, eu que agradeço a presença sua, da sua esposa. Legal, pessoal, muito obrigado aí a vocês que acompanharam a gente até agora e estaremos disponíveis em todas as plataformas digitais daqui a pouco. Até a próxima, valeu! Valeu!